Veritas e atualidade. Verdade eterna interpretando o presente. Olá, sejam muito bem-vindos. Antes da gente mergulhar no tema de hoje, fica aquele convite. Se inscreve no nosso canal, curte o conteúdo, porque isso ajuda demais a gente a continuar com essas discussões sobre fé, cultura, tecnologia, enfim, tudo que molda o nosso mundo. Ok, vamos lá. Hoje a gente tem em mãos um material que ataca uma questão central e que às vezes é quase invisível no nosso dia a dia, né? Qual é a verdadeira relação entre a nossa fé, a fé cristã e a tecnologia que, bom, não sai da nossa mão? A nossa fonte para essa conversa é o livro Do Jardim à Cidade, o poder redentor e corruptor da tecnologia, do autor John Dyer. E a nossa missão aqui é fugir daquela discussão que já está meio batida, sabe? Aquela de, a tecnologia é boa ou é má. O autor provoca a gente com uma ideia que ele ouviu no seminário e que, segundo ele, mudou tudo. Um professor dele disse o seguinte: uma das coisas mais perigosas que se pode acreditar neste mundo é que a tecnologia é neutra. A tese central do livro todo é que as ferramentas não são só extensões passivas da nossa vontade, sabe? Elas agem sobre nós. Elas nos moldam, elas têm um viés. Logo no prefácio, ele lança duas perguntas que guiam a obra inteira. Primeiro, o que as ferramentas fazem por nós? E a segunda, que é a mais importante, e o que elas fazem conosco. A tecnologia não é neutra porque cada ferramenta, seja um martelo ou um smartphone, carrega valores e tendências que, sutilmente, alteram nosso comportamento, nossa cultura e, no fim, a nossa vida espiritual. Ela não só faz uma tarefa, ela nos ensina um jeito novo de ser. Perfeito! E ele conta uma história pessoal que ilustra isso de um jeito, brilhante. Quando ele era pastor de jovens, ele pediu um projetor para a igreja. A intenção era ótima, a melhor possível. Sim, super prática. Era colocar os versículos na tela para que todo mundo pudesse ler junto. Principalmente quem esquecia a Bíblia em casa, né? Um problema real. Exato. Só que essa solução, que parecia tão prática, teve uma consequência que ninguém esperava. Com o tempo, cada vez menos jovens traziam suas Bíblias. A ferramenta, o projetor, não só ajudou, ela, na verdade, reconfigurou todo o hábito de como aquela comunidade se relacionava com a palavra de Deus. A responsabilidade de levar o texto saiu do indivíduo e foi para a tecnologia. Foi transferida para a instituição, para o aparelho. Exato. Pera, e aqui a coisa fica ainda mais interessante. Anos depois, ele percebeu uma ironia cultural nisso que é incrível. De certa forma, o projetor de última geração fez os jovens experimentarem a Bíblia de um jeito muito mais parecido com o dos cristãos da Idade Média. Antes da imprensa, né? Exato. Antes da invenção da imprensa. Eles liam o mesmo texto, na mesma tela, juntos, em comunidade, com um líder guiando. Foi um avanço tecnológico que causou um retrocesso cultural, se a gente pensar no retorno a essa prática comunitária em oposição à leitura individual moderna. Perfeito. E essa percepção nos leva a um conceito que o Jair pega emprestado de um teórico da mídia, o Neil Postman. Com o tempo, a tecnologia se torna mítica. Mítica? Como assim? Ela se torna tão normal, tão parte do nosso jeito de ser, que a gente simplesmente para de questionar. O projetor na igreja, o smartphone no bolso, o GPS no carro, eles deixam de ser ferramentas que a gente usa e viram o jeito como as coisas são. Entendi. Eles viram parte da paisagem e a gente perde a capacidade de perceber como eles nos influenciam todo dia. Exatamente. Ok. Se a gente para de questionar, a gente vira meio que refém. Então, para evitar essa cegueira, o autor propõe voltar para o começo de tudo, para o enredo principal da Bíblia. Imagino que a história da tecnologia para ele não começa lá no Vale do Silício, mas num jardim. Exatamente. Ele estrutura toda a análise dele nos 4 grandes atos da história bíblica: criação, queda, redenção e restauração. E é fundamental entender essa estrutura para a gente ter um discernimento equilibrado. Primeiro, na criação, a tecnologia é parte do plano original de Deus. Em Gênesis 2, Deus coloca Adão no jardim para, e a Bíblia diz, cultivar e guardar. Certo. A palavra hebraica para cultivar, abad, ela implica trabalho, serviço e o uso de ferramentas. Criar tecnologia é um reflexo da nossa identidade como portadores da imagem de um Deus que é Ele mesmo um criador,
um artesão. E o Dyer dá uma definição bem ampla de tecnologia, que é a atividade humana de usar ferramentas para transformar a criação de Deus para fins práticos. Ou seja, desde o primeiro arado até o último iPhone. Criar ferramentas é parte do nosso DNA divino, por assim dizer. É uma vocação. O que o pessoal da tradição reformada chama de mandato cultural. Isso já muda tudo. Mas, como sempre na história bíblica, vem a queda e bagunça o coreto. Bagunça, e muito. A primeira invenção humana que a Bíblia registra logo depois do pecado é uma tecnologia. Qual? As roupas de folhas de figueira. É a tentativa de Adão e Eva de resolverem o problema da vergonha, da separação de Deus, por conta própria. Ah, claro. Mas olha a graça de Deus aqui, ele não condena eles por essa iniciativa. Pelo contrário, ele faz o que o Dyer chama de um upgrade tecnológico. Ele mesmo provê roupas de pele, que é uma solução muito mais duradoura e eficaz. Ou seja, Deus valida a criatividade humana, mas ao mesmo tempo mostra que a nossa tecnologia, por melhor que seja, nunca vai resolver o nosso problema mais fundo, que é espiritual. Exato. E essa tensão continua de forma bem dramática com Caim. É a mesma vocação de cultivar e guardar, só que agora distorcida. Totalmente. Caim constrói a primeira cidade, que um teólogo chamado Jacques Ellul chama de o anti-jardim. O anti-jardim. É a tentativa de usar a tecnologia para criar um espaço seguro, autossuficiente, um lugar onde se pode viver sem a necessidade aparente de Deus. A cidade vira um símbolo desse potencial corruptor da tecnologia. Usá-la como um ídolo que nos distrai e dá a ilusão de controle, de independência. Exatamente. A tecnologia, que era para ser uma ferramenta de cultivo em parceria com Deus, se torna um muro para a gente se esconder dele. Entendi. Então, depois da queda, a tecnologia carrega esse potencial de criar um anti-jardim. Mas a história bíblica não é só sobre corrupção. Deus deve ter um plano para resgatar essa nossa capacidade de criar, certo? Como a redenção entra aí? Sim, e esse é o terceiro ato, a redenção. O Dyer mostra que Deus, em sua soberania, não abandona a tecnologia. Pelo contrário, ele a incorpora nos seus planos redentores. Ele dá para Noé as plantas detalhadas da arca, uma peça de engenharia naval que se torna o instrumento de salvação. Uma tecnologia de salvação. Exatamente. Já em Babel, Deus age contra uma tecnologia, a linguagem unificada, e a construção da torre para cumprir o propósito dele de espalhar a humanidade. Que interessante. E, de forma muito marcante, Deus entrega a lei a Moisés usando a tecnologia de ponta da época. A escrita em tábuas de pedra. O meio aqui reforça a mensagem, entende? A permanência, a autoridade da palavra. Ele poderia ter sussurrado a lei, mas escolheu gravá-la em pedra. E o final da história? A gente costuma pensar que a salvação é uma fuga do mundo material, uma volta a um jardim etéreo. Mas pela proposta do livro, não é nada disso, né? De forma alguma. E esse é o clímax da argumentação dele no quarto ato, a restauração. A narrativa da Bíblia não termina com uma volta ao jardim. Ela avança para uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21. Certo. E é uma cidade cheia de cultura, de arte, arquitetura, criações humanas. A Bíblia diz que os reis da terra trarão sua glória para dentro dela. Uau! Isso significa que aquilo que a gente cria neste mundo, quando feito para a glória de Deus, tem valor eterno. A tecnologia, agora redimida do pecado, encontra seu lugar no novo céu e na nova terra. O fim da história não é apagar a cultura, mas redimi-la. Certo. Essa jornada bíblica é incrível, dá um mapa completo para a gente pensar. Mas vamos trazer isso para o nosso bolso. Como esse mapa ajuda a gente a navegar o GPS do smartphone, o feed infinito do Instagram, a próxima onda de inteligência artificial? Essa aplicação prática é o coração do desafio. O Dyer foca em como os valores que vêm embutidos na tecnologia digital podem entrar em conflito direto com os valores da vida cristã. Ok, que valores são esses? Pensa nos valores do nosso ecossistema digital.
Acesso instantâneo, eficiência máxima, velocidade, interrupção constante. A nossa vida. Isso. Agora compara com as virtudes cristãs. Paciência, contemplação, profundidade, silêncio, presença. A questão não é só o conteúdo que a gente consome, mas o que o próprio meio faz com a gente. A internet nos treina para escanear informações muito rápido, o que pode atrofiar nossa capacidade de leitura profunda e meditativa da Bíblia, sabe? De oração concentrada, de amar a Deus com toda a nossa mente. Isso me pega em cheio. Eu mesmo percebo que, às vezes, pego o celular para ler a Bíblia no aplicativo e 5 minutos depois estou respondendo um e-mail que notificou no meio da leitura. A ferramenta que era para ajudar vira a principal distração. Isso não é um acidente, é o design. O scroll infinito foi projetado para eliminar pontos de parada, para que a gente nunca sinta que acabou. Faz sentido. As notificações são uma engenharia da interrupção. Esses não são efeitos colaterais, são os objetivos do design. E eles militam ativamente contra a quietude espiritual que a vida com Deus requer. Mas, por outro lado, alguém poderia argumentar que a tecnologia também deu acesso a bíblias em áudio, a comentários teológicos do mundo todo com um clique, a planos de leitura. Ferramentas que, para muitos, aprofundaram a fé. Como o autor lida com essa dualidade? De forma alguma, o Dyer é um ludita, sabe? Alguém que quer quebrar as máquinas. Ele reconhece totalmente esse potencial redentor. E para achar o equilíbrio, ele nos dá um modelo bíblico de discernimento que está lá em 2 João, versículo 12. É um versículo fascinante. O apóstolo João diz assim: "Embora eu tenha muito que lhes escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa." Uau! Ele está usando a melhor tecnologia de comunicação à distância da época, que era a escrita, mas, ao mesmo tempo, ele aponta a limitação dela. Exatamente. João usa a tecnologia, mas ele sabe para que ela serve e principalmente para o que ela não serve. Ele afirma que a alegria completa não se encontra na troca de cartas, mas na presença física, no encontro encarnado face a face. Então aqui está o princípio norteador. Isso. É o princípio que o Dyer nos deixa. A tecnologia deve estar a serviço da vida encarnada, não ser um substituto para ela. A tecnologia como uma ponte, e não como destino final. Então o teste para o nosso uso do Instagram, do WhatsApp, seria: isso está me levando para mais perto de uma mesa de comunhão real com pessoas ou está substituindo essa mesa? Perfeitamente colocado. A tecnologia é para mesa. Se um grupo de WhatsApp serve para organizar o churrasco do fim de semana, ótimo. Se o grupo vira o próprio churrasco, onde as pessoas trocam figurinhas em vez de se olharem nos olhos, a gente perdeu o alvo. Nossas ferramentas digitais devem nos ajudar a cultivar os encontros no mundo real, onde a alegria se completa. Que análise poderosa! Resumindo então, a tecnologia nunca é neutra, ela nos molda, quer a gente queira ou não. A Bíblia nos dá essa narrativa completa: criação, queda, redenção, restauração, que ajuda a gente a entender o propósito original da tecnologia, seu potencial para rebelião, seu uso na redenção e sua glorificação final. E o nosso desafio, então, não é fugir dela, mas usá-la com sabedoria, com discernimento, colocando sempre a comunhão real e encarnada como objetivo principal. E como uma reflexão para a semana, fica um desafio. O Dwyer sugere que, em vez de sermos moldados passivamente pela tecnologia, a gente deveria se tornar predadores da nossa mídia, compreendendo ativamente suas tendências para usá-las a nosso favor. A pergunta que fica não é só qual ferramenta na minha vida precisa de mais atenção, mas sim qual é o design dessa ferramenta e que tipo de pessoa ela está me treinando para ser. Ela está me moldando para a paciência e a profundidade ou para a ansiedade e a superficialidade? E como eu posso subverter esse design para buscar de fato a alegria completa que o apóstolo João menciona? Uma ótima pergunta para a gente encerrar. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta análise. Fica o convite para se inscrever, curtir, compartilhar, para que mais gente possa explorar como a nossa fé interage com a cultura, a política e a tecnologia que nos cercam. Até a próxima.